Isaías, capítulo 1, versículo 13. Ou não tragas mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, nem mesmo um ajuntamento solene. Vamos observar aqui, logo que o texto está nos ensinando, nos falando aqui. Nosso tema, como eu falei, é Quaresma. O tema do nosso estudo é Quaresma, onde está na Bíblia, e os evangélicos devem participar dela. São duas perguntas. Quaresma, onde está na Bíblia? Os evangélicos devem participar dela. Nós vamos tratar disso. Vamos lá. Nós temos que observar logo que Isaías está nos falando: não tragais mais ofertas de balde. A ideia aqui é o seguinte: Israel, Judá, estava trazendo perante o Senhor oferta, estava trazendo perante o Senhor sacrifícios. Se você precisa entender uma coisa, o culto judaico, ele era composto de vários rituais. Os irmãos têm ideia disso. O culto judaico não é como o nosso, onde o sacrifício já foi feito. Nós, como o louvor diz, prestamos então sacrifício de louvor, mas não temos mais aqueles rituais de sacrificar animal, aquela coisa toda, tem que ser com esse tipo de roupa, aquela coisa toda. O culto judaico, ele era composto de uma série de sacrifícios, de rituais. Só que ele tinha que, antes de qualquer coisa, ser praticado de coração. Ele não poderia ser praticado apenas como um mero ritualismo religioso, porque se assim fosse, Deus não receberia. Porque a distinção aqui é o seguinte, presta atenção nesse ponto, irmãos. O que o Senhor está nos apresentando aqui é o seguinte: Israel ele não está recebendo as ofertas, o ajuntamento solene da congregação, é isso que o texto vai dizer, olha, as luas novas, os sábados, e a convocação das congregações. Seria o povo se ajuntar no tabernáculo, no templo. Aqui já era o templo. Deus não estava aceitando. Imagina um culto que Deus não receba. Já para pensar nisso? Porque olha só, a gente sai de casa para prestar um culto a quem? A Deus. Então a gente está fazendo para quem? E Deus não está recebendo. É isso. Israel em teste estava dizendo: não, estou fazendo para Deus, mas Deus não está dizendo que não estava recebendo. Por quê? Porque eles estavam longe do Senhor. Quando o Senhor disse: eu não posso suportar a iniquidade, é porque o povo de Israel estava praticando iniquidade, estava na condição de pecado, sabendo que era pecado, estava adulterando, estava roubando, estava enganando, e mesmo assim chegava os dias de Deus como se nada tivesse acontecido. E o Senhor diz: eu não posso suportar a iniquidade. Não é porque Deus não aguenta, não, é a iniquidade que não aguenta a presença santa de Deus. Então Deus não participa disso. Isso tem que chamar-nos a atenção, porque alguém pode fazer algo achando que está fazendo para Deus e Deus não está recebendo. Já parou para pensar nisso? Talvez você pode estar fazendo algo achando que Deus está recebendo e Deus não está. Nós temos que ter cuidado. Isso aqui é a tônica do verso 13 que nós vemos. Deu para trazer luz, não foi o verso? Vamos aplicar isso agora ao nosso assunto. Observe uma coisa. Quando a gente pensa em Quaresma, geralmente nós pensamos em qual religião? Quando eu falo Quaresma, qual é a religião que vem à sua cabeça? Católica, não é isso, irmão? Porque a Quaresma, querendo ou não, está muito ligado na nossa cultura nacional brasileira à Igreja Católica Apostólica Romana, tá certo? Então o que acontece? Eu vou falar inicialmente sobre a questão da Quaresma na perspectiva católica, para depois a gente falar sobre uma provável perspectiva bíblica, tá certo? De cara eu preciso deixar bem claro para vocês: a pergunta, Quaresma está na Bíblia? Ou a Quaresma tem um mandamento para observar a Quaresma na Escritura? Qual seria a resposta para essa pergunta? O que é que os irmãos acham? Não tem. Não tem um verso assim: tem que observar a Quaresma. Não. A Quaresma, ela entra no calendário litúrgico, o calendário anual da igreja, mas nós temos que observar não como os romanistas observam. Os irmãos sabem como bem a nossa igreja observa aqui, nós vamos falar isso no final, mas nós temos que fazer essa distinção.
Mas não, quando a gente está falando de quaresma, por exemplo, a gente está falando dessa quaresma católica, não. Nada disso, estamos falando de outra coisa. Tá bom? Vamos lá. Todos os anos após o carnaval, é muito comum ouvirmos falar muito da quaresma. Aqui em União, eu glorifico ao Senhor, que aqui em União dos Palmares, a gente acha até que são poucos evangélicos e tal, mas eu não sei se você teve essa mesma percepção, Juliano. Mas nós temos uma comunidade muito grande evangélica em União, ao ponto que tradições católicas estão se rompendo. Por exemplo, a festa tradicional da padroeira do município, a cada ano que passa ela faz o quê? Mais fraca. Não é isso, né? Ela vai ficando mais fraca. Você pode trazer Solange de Almeida, você pode trazer... O pessoal vai para a festa, mas em relação ao ritual católico, minguando. Não é isso? Vai diminuindo. Embora que os sacerdotes católicos que estão hoje aqui na cidade de União, eles são pessoas assim muito dedicadas a querer ensinar a doutrina católica, mas a coisa não está indo não. Diferentemente da região que hoje eu estou morando com a minha família, né, Juliana? A gente percebe que a presença católica é muito grande. Cupira, a gente tem muitas igrejas em Cupira, onde eu trabalho, mas por exemplo em Panelas, onde a gente está morando, que é uma cidade pequena, a gente contou, acho que se tiver 5 igrejas evangélicas na cidade mesmo, onde eles chamam de sede, né? É muito, né, Juliana? Eu vi lá uma Batista, vi uma Maranata, vi uma Assembleia de Deus, parece que tem uma Adventista, né? É assim, naquele bairro, não tem aquela padaria, né? Porque eu digo isso porque eu vi o pessoal da Adventista também. A quadrangular e acabou-se, tem mais nada. Você está entendendo? Então assim, a presença católica ainda é muito forte. E quando passa o carnaval, nessas comunidades ou nessas regiões onde a cultura religiosa católica ela se faz muito presente, você escuta muito falar sobre quaresma, certo? Você escuta muito falar. Talvez aqui em União você não tenha ouvido tanto, certo? Mas naquele grupo social onde a cultura romanista ela é forte, presente, você vai ouvir muito isso, sobre a quaresma. Isso está muito ligado ao fato da quarta-feira de cinza, tá certo? Então o que acontece? Muitas pessoas elas ficam confusas sobre o que é a quaresma, o que a quaresma é, e também se existe alguma ordem bíblica para que os cristãos eles possam participar da quaresma ou não. Há essa questão. As pessoas ficam confusas e pensam, o que é a quaresma? Certo? Outra coisa, eu devo como cristão evangélico, protestante, participar ou não? Então nós vamos tentar esclarecer essas coisas hoje nesse estudo da nossa escola bíblica dominical. Vamos lá. Primeiro a gente entendeu o que significa quaresma. A palavra quaresma significa quadragésimo. Quadragésimo remete a que número? A que numeral? 40, né? Quadragésima, 40. Biblicamente falando, você vai ver que o 40 é um número especial, ou ele remete a algumas coisas na Bíblia. Vamos lembrar alguns números na Bíblia que aparecem alguns fatos na Bíblia que aparecem com 40? Vamos lá. Quantos anos, ou quanto tempo Saul, Davi e Salomão governaram Israel? Cada um. Quanto tempo o reinado de cada um durou? 40 anos. Aí você somando dá 120 anos do reino unificado. Quanto tempo Israel serviu serviu ao Egito? Vocês lembram? 400 anos. Aí você multiplica 40 vezes 10, dá quanto? 400. É isso, ex-aluna de matemática? É isso? 400 anos. Quanto tempo Israel caminhou no deserto? 40 anos. Aí se você for, tem outros casos, mas vamos pular. Se você pensar, quanto tempo lá choveu sobre a terra no dilúvio de Noé? 40 dias, não foi? 40 dias. Então assim, você vai tendo lá algumas expressões. Se você pensar no Novo Testamento, quanto tempo Jesus ficou em jejum? 40 dias e 40 noites. Você percebe que o 40, ele aparece repetidamente na Escritura. E se você observar, geralmente o 40 está ligado a um período de provação ou tentação. Israel no Egito, preparação para entrar na terra prometida, né? Tempo de prova para ver quem vai ficar, quem não vai.
Geralmente está ligado a esse período. Então a tradição cristã, ela pensou o seguinte: se Jesus morreu na Páscoa, então nós deveríamos 40 dias, na verdade o total dá 47 se você contar os domingos, mas geralmente no calendário litúrgico das igrejas não conta-se o domingo, porque o domingo ele é o dia do Senhor, certo? Ele já é um dia por si só, especial, porque ele deve lembrar a cada um dos crentes, ele deve lembrar o recomeço, porque foi num domingo, um dia como esse, primeiro dia da semana, que Jesus fez o quê? Ressuscitou, começando então a nova criação, a nova criatura. Então, para a igreja, já o domingo é um dia especial, certo? Então, 40 dias, se você somar o domingo, 47. Então, o que acontece? A igreja, ela pensou ao longo da história que esses 40 dias que antecederiam a comemoração da morte, da paixão de Cristo, a morte, seu sacrifício, morte e ressurreição, na Páscoa, deveria ser um período então de reflexão, um período de meditação sobre o valor do sacrifício de Cristo. Tem algum problema nisso? No que eu falei? Não. O problema está quando você pega isso e você começa a transformar em ritual. E foi o que os romanistas fizeram. Como também, a gente está falando dos romanistas aqui, mas você pode pensar também nos crentes. Tem crente que o culto do dia 31, a vigília do dia 31 de dezembro para ele, é apenas um ritual. Onde ele vai chegar ao culto 10h30, quando está vestindo a sua roupa nova de fim de ano, e depois, glorificar a Deus, cantar um louvor e tal, terminar o ano. Porque tem gente que para ele é ritual. Se você fala assim, vamos terminar o ano em pé, ele tem que terminar o ano de joelho, porque virou um ritual na vida dele. Está entendendo? Não é o valor em si da experiência, mas é porque é um ritual, certo? E depois não pode faltar o churrasco na casa do irmão José. Você está entendendo? Não, churrasquinho, né? Então não pode faltar. Tem gente que também pode pegar algo da igreja e transformar em ritual. A igreja aí que diz que Deus só vai te ouvir se você fizer a seguinte oração: Senhor, nós clamamos o poder e a vida que há no Senhor Jesus. Se você não usar essa frase na oração, Deus não vai te ouvir. Eu pergunto aos irmãos, isso é ritual, não é? O outro vai dizer, não, você vai se ajoelhar, você só pode se ajoelhar de frente para o púlpito. Se você se ajoelhar de costa para o púlpito, é pecado. Ritual. Não pode cortar o cabelo. Quando é um uso e costume da igreja, não, é que é um costume nosso, ok. Mas tem gente que, se você cortar o cabelo, a irmã vai para onde? Na cabeça dele. O inferno. Isso é o quê? É ritual, não é isso? Não, se a irmã usar calça, certo? Vai para o inferno, não tem acordo, é inferno. Ritual, irmão. Tem igreja que, se eu for, irmão do carro, e chegar lá, o pessoal vai dizer que eu vou para o inferno porque eu uso barba. Você está entendendo? Porque tem igreja que usar barba é pecado, vai para o inferno. Aí eu fico perguntando como é que fica o salmo, né? Que diz que, quão bom e quão suave é a união entre os irmãos, é como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. E aí, né? Então Arão era, você está entendendo? Então o pessoal vai criando rituais. Eu estou falando isso porque às vezes a gente só aponta para a igreja católica, mas nós esquecemos que muitas vezes os evangélicos também estão criando rituais. Aí se você for para o neopentecostalismo, aí é que você vê, é ritual da toalha, é ritual da rosa ungida, é ritual de tudo. Mas uma experiência, porque o ponto é esse: o cristianismo bíblico, ele se baseia numa experiência do crente com Jesus. Não há intermediário. É como o louvor lá do Leandro Borges, né? É Deus e eu e mais ninguém. A experiência cristã é isso. Precisamos da igreja? Precisamos. Em que sentido? Porque o Senhor, a quem foi salvo, ele vai ser levado a congregar. Eu acho que foi com a irmã Marlene mesmo que eu até comentei isso uma vez, que eu disse que quando a gente se converte é necessário congregar. Não existe crente em casa. Quando o Senhor chamou os seus discípulos, como a irmã falou ontem, né? Ele chama um grupo de 70, mas ele podia chamar só um apóstolo. Mas ele chamou o quê? 12. Para eles viverem o quê? Em grupo. Para que quando um caísse, o outro estava ali. O próprio Jesus falou, né? É bom que ande dois, porque se um cair, o outro levanta. Nós precisamos da igreja não para nos salvar, porque quem nos salva é Jesus, mas nós precisamos da igreja para crescer
na caminhada da salvação. Você percebe isso? Então, o cristianismo bíblico ele é uma experiência do crente com Deus. Eu não posso pegar a intimidade que eu tenho com Deus, minha, e passar para o não. Eu posso contar, eu posso falar, você tem que buscar, mas eu não tenho como transferir isso. Ele tem que buscar, ele tem que sentir. É como o louvor do grupo Logo que nós cantamos, né? Quem sabe, né? Ainda você vai ouvir essa voz, né? Como diz lá. É isso. Então, o problema é só quando as pessoas pegam até coisas boas e transformam em ritual. Por exemplo, no domingo, nós costumamos, não é obrigatório, mas nós orientamos a igreja no domingo a realizar o jejum dominical. Em favor do quê? Qual é o motivo desse jejum que nós estamos fazendo hoje? Que nós fazemos no domingo? É em favor do culto à noite da igreja. Mas eu tenho que fazer de coração, irmão do carro. Eu não posso fazer isso como ritual. Porque a questão é essa: Deus não aceita ritualismo. A igreja, e aqui eu não estou fazendo uma crítica a igrejas que têm, porque há igrejas bíblicas, eu entendo assim, que elas têm aspectos litúrgicos da igreja. Tem igrejas que o pastor ele ainda usa aquela roupa sacerdote, né, parece de padre, a igreja anglicana, a igreja luterana, tem, certo? Tem outras igrejas que o pastor não usa mais gravata, ele usa aquela camisa, né, com um colar clerical, que não é católico, porque quem criou isso foi os protestantes, a igreja católica depois que veio usar, certo? Tem igreja bíblica assim, certo? Tem igreja que tem toda uma questão e tal, a gente respeita. O que não pode ter, uma coisa é a ordem do culto, outra coisa é você achar que a ordem do culto te salva. Você está me entendendo? Não, a ordem do culto me salva. Então o culto tem que ser igual a Siló: oração, louvor, glorificação, palavra e oração final. Se o culto não for isso, não vai salvar, não resolve, não é culto. É assim, irmão? Não, é uma maneira nossa de cultuar, é uma liturgia nossa, mas a maneira do culto em si, certo? Isso não salva. Nós temos que ter essa separação: ritualismo e vida cristã. Ritualismo fica em quatro paredes, mas vida cristã ultrapassa. Vida cristã atravessa, vai, atinge nossos colegas de trabalho, atinge a nossa família, atinge onde nós andamos, tá certo? Então o que acontece? A palavra quaresma significa quadragésimo, que remete a esse período de 40 dias, e o tempo da quaresma vai da quarta-feira de cinzas, última quarta, até um domingo antes da Páscoa, que é o chamado domingo de Ramos, que é o famoso domingo quando Jesus ele entrou em Jerusalém. Na Bíblia aparece como a entrada triunfal de Jesus, né? Ramos, porque a Bíblia diz que aqueles que não tinham como tirar capas, eram pessoas pobres, foram lá e cortaram ramos, né? E colocaram no chão para que Jesus passasse montado no jumentinho, e ele foi recebido como um rei, né? Você lembra? Manda que esse povo se cale. Aí falou o quê? Se eles se calarem até as pedras, o quê? Clamarão, falarão, né? Então, a entrada triunfal de Jesus, a quaresma vai nesse período, quarta-feira de cinzas, até esse domingo chamado domingo de Ramos. Que os católicos têm outro ritual: pega um ramozinho para levar, aí vai lá, depois toca fogo no ramozinho, guarda a cinza para usar na quarta-feira de cinza do ano seguinte. Mas a questão é o seguinte: o que acontece dessa Páscoa até a próxima quarta-feira de cinza? Esse é o ponto que eu quero tratar com você. Vamos lá. A prática da quaresma é predominantemente católica. Todo católico ele observa a quaresma, ou de uma maneira ou de outra, ou fielmente, né, como a igreja católica ensina e tal, ou ele sabe que é quaresma, ele faz uma missa, mas ele sabe que é uma prática predominante católica, apesar de que alguns cristãos de outras ramificações do cristianismo, como a igreja ortodoxa, algumas igrejas protestantes, evangélicas, no nosso caso aqui, por exemplo, certo? Observam também esse período. Dentro da doutrina romana, esse período de 40 dias serve, dentre outras coisas, para que o fiel faça jejuns e penitências. A ideia aqui é o seguinte: observe bem, eu faço jejum e eu vou fazer penitência e sacrifício. Você percebe que o neopentecostalismo não está muito longe do catolicismo. Você até tem ouvido um pastor aí, pastores das igrejas neopentecostais, eles falam assim: você quer receber uma Deus, tem que fazer sacrifício. Já viu isso? Sem sacrifício, né? Isso é coisa católica, porque no catolicismo é isso. Só que no caso do catolicismo, aqui na quaresma, o jejum, a penitência, sacrificar, é para receber uma coisa de Deus: o perdão.
Essa pergunta que eu faço aqui aos irmãos: o perdão se recebe através de sacrifícios humanos? Então fazer 40 dias de jejum e de sacrifício, penitências, em busca de um perdão, sem uma mudança de coração, irmão do cara, resulta em quê? Nada. Em nada. Vamos lá. Não temos na Bíblia qualquer menção a respeito da quaresma. Você não vai encontrar na Bíblia do Mandamento. Alguns elementos que existem na observação da quaresma são bíblicos. Por exemplo, pode dizer, não significa que você vai encontrar quaresma na Bíblia, mas algumas coisas que são ensinadas ou até praticadas no período da quaresma são bíblicas. Por exemplo, o jejum. O jejum é bíblico ou não, irmão? É. Buscar vencer o pecado é bíblico ou não? É, a quaresma ensina isso. Buscar, a face de Deus de uma maneira especial, mais profunda, é bíblico ou não? É. Mas Jacó não buscou a face de Deus na quaresma, porque não tinha nem quaresma, você está vendo? Mas ele buscou, Abraão também. Então buscar a face de Deus é bíblico, tá certo? Vamos continuar. O fato dessas coisas serem bíblicas e serem feitas apenas em um período do ano, no caso aqui, para quem observa a quaresma nesse modelo católico, pode nos levar a pensar que os meros rituais são suficientes para agradar a Deus, o que não é uma verdade. Acabamos de ler aqui. Deus não estava recebendo os rituais dos judeus. Eles estavam indo, estava tendo as festas certinho, estava tendo tudo, mas estava sendo apenas ritual. E Deus não estava aceitando. Por quê? Quando Deus diz que não suporta a iniquidade, é porque o povo ia diante dele, mas ia com o coração iníquo, ia com o coração longe dele. É aquela ideia: vocês estão cantando, mas eu não estou ouvindo, porque vocês não estão cantando para mim. E acontece hoje, camarada pregar e tal, mas ele não está fazendo para Deus, está fazendo para o homem. Ou, quando eu digo para o homem, não é para o pastor em si, mas é para a vaidade dele. Olha como fulano prega bem, olha como fulano canta bem. Você já deve ter visto esse tipo de coisa, Esse tipo de gente fica até brigando na igreja, sabia? Brigando para poder ter função, ter cargo, porque ele quer glória para si. Isso é um erro, meus irmãos. Evangelho não é glória para o homem. Se você está vindo para a igreja buscando glória para si, saia. A glória deve ser de Cristo. A glória deve ser de Cristo. O louvor, a glória é só para Ele, nunca para o homem. Quando você vê alguém gloriar-se, corra, porque está faltando uma experiência profunda com Deus. A glória é para Deus. Quando eu erro, a culpa é minha, mas quando eu acerto, a glória é de Deus. Você perceba? A glória não é minha, a glória é de Deus, porque foi Ele que me ensinou, foi Ele que me ajudou, foi Ele que me sustentou a fazer o correto. Tá bom? Então vamos lá. Nós já lemos Isaías 1,13, vamos continuar. O início desse período da quaresma, na quarta-feira de cinzas, é posterior a que festa? Quarta-feira de cinzas começa depois do carnaval. Isso aí, vamos lá. Ainda traz a muitas pessoas a ideia de que, após se entregarem aos pecados do carnaval e pecados do resto do ano, agora, resto do ano anterior no caso, agora irão fazer jejuns e rituais para se purificarem, ao ponto que eles usam as cinzas na ideia do ritual para purificação. Interessante que ela faz tudo que não presta no carnaval, tudo que não presta, tudo. Eu estou gostando de assistir aquele programa do Siqueira Júnior, lá na Rede TV, às 6 da tarde, segunda a sexta, e na quinta-feira passada ele falou, vou mostrar para vocês o que foi que fizeram no carnaval. E ele falou lá, briga, tapa, gente esculhambando a polícia, o outro imitando Jesus. Aí ele mostrou, Jesus ele é ridicularizado enquanto Satanás é exaltado nas escolas de samba e tal, e aquela série de coisas. E depois, no quarta-feira de cinza, a turma que participa de tudo isso, e o que eu fico assim triste é ver pessoas que beberam do cálice do Senhor voltando para o cálice de demônios. Porque quando a gente fala de cálice, a ideia de Paulo ali não é a comida em si, mas é viver. Pessoa, um dia que participou da mesa do Senhor, no sentido de viver do Senhor, agora volta a viver, a comer da imundícia. Porque, meus irmãos, é imundícia. Irmãos,
eu estava dizendo lá em casa, eu glorifiquei a Deus, porque graças a Deus na cidade que a gente está morando, Juliana, você viu um batuque, Juliana? Não ouvi nada, nem dos vizinhos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Agora eu fiquei sabendo que aqui em União o negócio foi pegado, né? Entendeu? Eu estava trabalhando aí lá no hospital e tal, aí chego lá, fulano, fulano e tal, um amigo no Facebook, está assistindo uma live ao vivo. Quando eu fui olhar, carro na live. Aí eu abri lá o vídeo, uma multidão. Diz que deu mais de 20 mil pessoas. Meus irmãos, briga. Aí você vai olhar os vídeos, né? A qualidade do pessoal, a depravação. Mas depois eu chego na quarta-feira de cinza, vou numa missa, faço a cruz com cinza. Eu acho então que comecei a me purificar, certo? A me limpar. Meus irmãos, é ritual e Deus não aceita isso. Meus irmãos, então alguns acham que fazer jejuns e rituais na quaresma vão se purificar. Porém, logo após o período da quaresma, o que essas pessoas fazem? Voltam de novo. Eu digo isso porque tem uns colegas que trabalham lá que eu já vi. O carnaval da égua não, agora é quaresma. Mas depois da quaresma, já vi a gente estava falando, depois vem o quê? São João do Caruaru. Então a gente já tem que se preparar. Você percebe isso? Meu Deus. E o problema é que tem crente, embora pode até não praticar a quaresma, mas ele fica a mesma coisa. Pode falar, irmão Eduardo. Vômito, foi Pedro que falou isso. É a porca lavada que volta ao chiqueiro, né, a lama, e o cachorro que volta para comer o próprio nome. E assim, no caso aí desse exemplo de Pedro, é um exemplo muito forte, porque você imagine, irmão, que imundícia não é alguém comer o próprio vômito. E é assim que a Bíblia compara aqueles que fazem. Porque o ponto é esse: em Cristo, quando nós conhecemos a Cristo, é nova vida, irmão. Se limpa, é verdade. O Espírito Santo nos lava, nos transforma. Aí por isso que a palavra vai dizer que aqueles que um dia forem iluminados, é muito difícil que voltem. Eu creio nessa, eu interpreto esse texto de duas formas. Primeiro, porque na verdade eles apenas foram convencidos e não convertidos. E segundo, que ainda que pudesse haver uma conversão, mas quando retornaram, voltaram atrás, a condição agora é pior do que antes de converterem a Cristo. Pode observar, geralmente aqueles que abandonam o Evangelho, a condição da vida fica pior do que antes de se converter. Não é porque Deus castigou, não é isso não. É porque a pessoa agora, ela conhece o Evangelho, para ela poder praticar aquelas coisas, ela vai ter que corromper aquilo que Paulo fala lá para Timóteo, a mente cauteriza. Mente cauterizada é a ideia de alguém que foi queimado. Não sei se você já passou por alguma queimadura. Você levou uma queimadura, você percebe que naquele lugar onde você recebeu a queimadura, a pele pode ter voltado e tudo, mas ela não fica mais igual, e você não tem a mesma sensibilidade, não é isso? Se eu tivesse uma queimadura aqui e aqui não fosse, eu teria um tipo de sensibilidade aqui e outra aqui. Paulo fala disso, essa mente agora fica uma mente fica uma mente cauterizada, fica uma mente difícil. O Evangelho pode até atingir, mas é mais difícil, porque essa pessoa está agora tendo que corromper valores que ela aprendeu. É fazer justamente isso, é voltar ao vômito, é voltar à lama, certo? É pisar as pérolas de grande valor, é jogar aos porcos, certo? A pérola de grande valor que recebeu, que é Cristo Jesus. Vamos continuar. O evangélico então deve participar da quaresma? O evangélico deve participar da quaresma? Observar? Qual seria a resposta? Será que não? Sim. A resposta, meus irmãos, é simples. Da forma católica? Nunca. Numa perspectiva bíblica? Sim, talvez. Vai depender da sua experiência. Certo? Vamos tentar então tratar desse ponto. Na forma como a quaresma é apresentada pelos romanistas,
O servo de Deus não deve participar dela. Reconciliar-se com Deus, jejuar, refletir sobre a vida, deixar os pecados, devem ser atitudes que devem nos acompanhar todos os dias, não somente alguns dias do ano, porque o ponto é esse. Para os romanistas, esse é o período. Não foi esse, não tem outro. Para aqueles que servem a Deus, todo dia é dia de arrependimento. Todo dia é dia que, se for preciso fazer jejum, é para fazer. Todo dia é dia de refletir em Deus. Todo dia é dia de buscar a Deus. Eu vou citar aqui o Salmo 1, versículo 2. Versículo 2 diz isso aqui. Ele está falando sobre um homem que anda segundo a lei do Senhor. Ele diz o seguinte: olha, antes, esse homem tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A lei do Senhor não é só para a quaresma, 40 dias, mas para esse homem, a palavra do Senhor tem que ser vivida e praticada todos os dias. E não é só o dia, né? Dia e noite. Ah, pastor, eu só leio a Bíblia de manhã. Ô irmão, a Bíblia diz que o servo de Deus tem que ler a palavra de dia e de noite. Tá certo? Vamos lá. Um dos objetivos da quaresma romana é se penitenciar, ou seja, é fazer algum tipo de sacrifício. Você já viu aquele pessoal que fica batendo nas costas? Dessa época de quaresma, perto de Páscoa, passa geralmente na Globo, né? Olha, no tal país, aí passa lá a procissão, as turmas nas costas, né? O outro tal, carregando um peso, um fardo, e a turma faz isso. Olha, irmãos, nesse ponto, dessa forma como a Igreja Católica, os romanistas ensinam, de penitência, fazer um sacrifício, até mesmo uma flagelação do próprio corpo, como esse exemplo que eu dei a vocês aqui, irmãos, é em busca do perdão, porque a ideia é você conquistar o perdão. Está errado, porque o perdão não se conquista. Aquele louvor, né, eu quero conhecer Jesus, fala sobre justamente isso, né? Porque o amor não se ganha. Não, o amor, ele é dado de graça. O amor não se ganha, não se merece. Nós não merecemos o perdão de Deus. Nós não ganhamos porque nós fazemos algo. Não. Nós, queridos irmãos e irmãs, recebemos o perdão, o amor, porque é graça. E graça é favor não merecido. É tudo, por isso que eu já falei, estamos aqui, irmão do Carmo, é graça. Se eu respiro, é a graça. João Paulo, se você está com a Bíblia aí podendo estudar a palavra, é graça. Se nós podemos viver, é a graça. Se nós temos o nosso pão de cada dia, é a graça. Nós temos a nossa família, tudo que nós temos é a graça. Por isso que para nós evangélicos a graça é tão importante, porque pela graça sois salvos por meio da fé, não vem das obras. Nós fazemos obras agora para agradecer, mas não para receber, porque o que nós já recebemos foi pela graça de Deus. Então a glória deve ser dele. Então, quaresma nesse sentido, nunca, jamais. E a Bíblia vai nos apontar algumas coisas. Se você puder abrir a sua palavra aí, sua Bíblia, a palavra de Deus, Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, o versículo 12, Hebreus 10, 12. E depois nós vamos ler 1 João. Hebreus capítulo 10, o verso 12, diz o seguinte: mas este quem? Jesus, viu? Havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Eu preciso fazer algum sacrifício pelo pecado? Pelo meu pecado? Não, porque Jesus já fez um único sacrifício. E ele está assentado onde? À destra de Deus Pai. Abra por favor agora 1 João, antes de Apocalipse ali, né? As cartas de João. 1 João capítulo 1, verso 9. 1 João capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Observe bem, se o que? Confessarmos. Se nos penitenciarmos, se fizermos sacrifício, não. O que é que Deus quer que nós façamos para receber o perdão? Confessar, se arrepender. A confissão carrega isso, o arrependimento. Eu só confesso se eu tiver o quê?
arrependido. Não é isso? Então, o Senhor quer isso. O Senhor não quer penitência, porque o sacrifício já foi feito. O sacrifício já foi feito. Meus queridos irmãos, infelizmente a nossa cultura, de forma profana, tem estabelecido que as pessoas possam se liberar. Você está livre, viu? Para realizar todas as suas fantasias, sejam sexuais, seja o que for, suas fantasias pecaminosas no carnaval. Faça tudo. Se profane, se prostitua, beba à vontade, mas depois volte na quarta-feira de cinzas para você começar um ritual de purificação pelos erros cometidos. Isso não é Bíblia, isso é religião, isso é ritual. É isso que a nossa cultura ensina. Esse tipo de pensamento fere os princípios bíblicos e não deve estar no pensamento do servo de Deus, pois isso é zombar do Senhor. Quem pratica esse tipo de pensamento, quem pratica esse tipo de atitude, quem faz isso, está zombando de Deus. E lá na carta de Paulo aos Gálatas, o capítulo 6, o versículo 7, Paulo ele dá uma orientação. Gálatas 6, 7, ele diz: não erreis. Paulo, não erreis em que sentido? Ele vai explicar. Deus não se deixa escarnecer. Ou em outra tradução, de Deus não se zomba. Ele continua: porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. De Deus não se zomba. Deus não ele não deixa-se ser escarnecido. Meus irmãos, dessa forma nós concluímos que os cristãos evangélicos não devem participar da quaresma católica, mas devem observar um outro tipo de quaresma bíblica. Como, pastor? Na quaresma, na nossa igreja aqui, na Silóide Cristã de União dos Palmares, ela é observada no seu calendário litúrgico. Mas de que forma? Comendo peixe na sexta-feira, fazendo jejuns e tal. Olha, irmão, primeiro, se algum irmão entender que deve jejuar, a nossa palavra é jejum. Ó, pastor, eu entendi que nesse período, antes da Páscoa, eu preciso jejuar porque eu quero buscar uma experiência mais profunda com Deus. Amém. Deus te abençoe, é a sua experiência. Agora a gente não vai dizer que todos iam fazer. Não, então eu fiz um compromisso que todos os dias, às 3 da manhã, eu vou levantar e fazer um momento de oração para mim apresentar minha vida diante de Deus. Amém. Quer fazer, faça, fica à vontade. Mas para nós, como denominação, aqui como congregação local, nós observamos a quaresma em que sentido? A quaresma é o período que antecipa o sacrifício de Jesus, né? a recordação daquele sacrifício pascual que Cristo fez por nossos pecados. Então nós observamos ela em um sentido. Na nossa congregação, o período da quaresma, para nós refletirmos então no sacrifício de Jesus por nós. E como é que nós fazemos aqui na Silóide Cristã? Nós paramos os 40 dias. Por exemplo, nós estamos numa série, 2 séries, né? Uma sobre o credo e outra sobre Apocalipse, 3 primeiros capítulos. A partir de hoje, nós paramos a série e nós vamos ficar até a Páscoa falando de um único tema. O tema é o sacrifício de Jesus por nós. Nesse período de quaresma, nós paramos para refletir nisso. O que foi a cruz, como esse sacrifício, essa salvação se dá a nós, por que Jesus teve que vir, como esse sacrifício, né, purifica e salva o crente. Então são 40 dias onde nós paramos para refletir no que Jesus fez por nós, com o único intuito de podermos não nos penitenciar, mas que ao final desse período possamos amar mais Jesus pelo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Então nesse sentido, irmão do Carmo, Marlene, os irmãos aqui, nós observamos, no sentido de refletirmos e pensarmos no sacrifício que Jesus fez por nós, mas de penitência, não, porque Ele já fez uma vez por todos, por nós, lá na cruz do Calvário. Tá bom? Então, como eu falei, quer jejuar? Jejue. Quer fazer algum tipo de compromisso com Deus nesse período? Faça. Mas nós, como igreja, esse período é apenas para nós observarmos. Eu nem digo observar, mas refletir sobre o que Jesus fez por nós. Ou seja, refletir, né, nos últimos passos de Jesus até a cruz do Calvário. Nesse sentido. Não nesse sentido ritualístico, de jeito nenhum. Então, que possamos se observar a quaresma, que possamos observá-la de maneira bíblica, mas não de maneira ritualística, romana ou de qualquer outra religião. Amém?